Imagina o seguinte cenário: Curitiba, começo dos anos 80, um adolescente atravessa a cidade de bicicleta fazendo entrega de remédio. Naquela época ele não fazia a menor ideia de que décadas depois o nome dele estaria em reuniões fechadas, sentado na mesma mesa que as maiores indústrias do Brasil. Mas essa história, ela não começa numa sala de reuniões. Ela começa quando o Sérgio Meoca recebe uma rescisão de $1.000. A maioria das pessoas talvez respirasse aliviado, talvez até buscasse uma certa estabilidade, mas o Sérgio resolveu fazer justamente o contrário disso. Ele resolveu assumir o risco. E tudo começa de um jeito um tanto quanto improvável, com uma farmácia e uma pastelaria ao mesmo tempo. Agora imagine essa rotina. De manhã ele fazia massa, no almoço ele fritava o pastel e à tarde ele atendia na farmácia. E à noite ele fechava o caixa tentando entender como manter duas operações de pé. E é daí que nasce a Nicei, a 7ª maior rede farmacêutica do Brasil. Mas a virada ela não acontece quando a empresa cresce em número de lojas. A virada acontece quando o Sérgio percebe que o sucesso não está no balcão. O sucesso está no que sustenta a operação por trás dele. O setor farmacêutico movimenta mais de 100 bilhões de reais por ano e é uma das principais engrenagens e mais complexas do varejo brasileiro. Para quem olha de fora, pode parecer de certa forma simples. Nós temos cliente, receita, remédio. Mas na prática é uma guerra silenciosa. Pensa agora em uma farmácia específica. Uma só. É difícil, né? Isso acontece porque o setor é extremamente fragmentado, extremamente pulverizado. 5 maiores players do país, estamos falando de Raia Drogazil, Drogaria São Paulo, Pague Menos, Drogaria Araújo e a própria Nicei, juntos não chegam a 30% do mercado. Agora imagina um setor onde o empresário não controla o preço. O preço já vem definido. A competitividade depende da negociação com o laboratório, com o distribuidor, é desconto apertado, é capital de giro, ou seja, qualquer erro vira um rombo no caixa. Não existe jeitinho no setor farmacêutico. Quem cresce sem controle, quebra. E foi justamente aqui que a Nicei fez um movimento um tanto quanto pouco incomum. Colocou governança no centro antes de escalar o seu negócio. Enquanto muita empresa cresce primeiro e tenta organizar depois, a Nicei decidiu organizar antes de crescer. E aí uniu fiscal, contábil, jurídico, operação, tudo andando junto. Número aberto, controle de caixa, decisão tomada com base no que a empresa consegue sustentar. Isso não aparece para o cliente, isso não vira discurso, isso não vira marketing, mas muda completamente o tipo de problema que a empresa enfrenta quando cresce. Quando o governo precisa testar mudanças grandes no sistema, ele não chama qualquer tipo de empresa. E é justamente nesse contexto que a Nicei entrou no piloto da reforma tributária. E esse piloto, ele não é qualquer teste bonito para sair em matéria de jornal, mas é justamente onde as coisas dão errado de verdade. E é exatamente por isso que esses testes importam tanto. Porque aí o erro, ele não vira multa, mas ele vira discussão para virar ajuste, para depois virar regra. E algumas empresas, elas começam a operar como se a CBS já estivesse valendo, mas não valendo no PowerPoint, mas valendo na prática, com a operação rodando, com o cliente comprando, com o imposto sendo calculado todos os dias. E não é uma questão de tamanho, mas é uma questão de preparo. A empresa que conecta operação, fiscal, contábil, jurídico, é justamente a empresa que consegue explicar o próprio número sem qualquer tipo de improviso. E é justamente aquela que está acostumada a trabalhar com tudo aberto. Porque no fundo, o que se pede é algo simples de falar, porém é algo super difícil de fazer. Operar como uma companhia aberta antes mesmo de ser uma companhia aberta. E a Nicei entrou nesse modelo. E os números ajudam a entender o porquê. Só nos últimos 13 meses, a Nicei abriu 100 lojas. Eu estou falando de 100 lojas.
Um ritmo que quebraria a grande maior parte das empresas brasileiras, mas não quebrou a Nicei. Enquanto crescia para fora, a empresa ela se blindava por dentro. Ela controlou caixa, ela ajustou o EBITDA sem empurrar qualquer tipo de problema para frente, ela reforçou a parte de compliance, ela manteve a operação funcionando do mesmo jeito da primeira até a 100ª loja. E os números estão aí para refletir justamente isso. No primeiro trimestre, um EBITDA estável, mas no segundo trimestre, um crescimento de mais de 100%, e no terceiro, mais de 65%, crescendo sem perder margem, abrindo loja sem afogar o caixa, ganhando mercado sem desmontar sua estrutura. E essa história, ela não é sobre farmácia, mas é sobre como algumas empresas crescem no Brasil, entendendo cedo onde estão os limites do jogo. Tributo, cadeia de suprimentos, sistema, governança, tudo isso não aparece no começo do negócio, mas aparece durante o crescimento. E se essa história te fez pensar no teu próprio negócio, ou talvez tenha te feito olhar diferente para alguma empresa brasileira, me conta aqui nos comentários. Essa série é justamente sobre isso.